Dando continuidade à história, Corpo Fechado, escrito por Catherine Marcelli. Capítulo 18. A desconfiança de Wina acerca de Joanne aumentou ainda mais com os questionamentos de Mary. Entendeu que deveria ficar ainda mais atenta às suas movimentações e mais uma vez advertiu Laura sobre evitar falar de assuntos particulares na presença da cozinheira. Assim que regressaram à mansão, Laura e Wina foram até o quarto de hóspede que ficava no terceiro andar. Lá abriram o pacote dado por Mary e se surpreenderam com os objetos contidos nela. Vários pequenos recipientes de vidro com pós de várias cores, óleos e sais, muitas velas em forma de caveira e crucifixo, palhas de costa amarrada em pequenos chumaços, gris de várias cores e aromas, e um pote maior com cor de ferrugem. Veja isso, Wina. Se parecem muito com as coisas que estavam no sótão. Sim, senhora. Veja esse pó. É o mesmo que estava na entrada do apartamento de Tomás, percebeu? Sim. Abra o papel. Vamos ver o que está escrito. Wina retirou o papel do bolso de sua saia. Vamos ver. O que são esses saquinhos coloridos? Veja, aqui ela diz que os pequenos sacos de pano são os gris. Por agora, a senhora precisa prender o de cor branca em sua roupa. Não poderá ficar à mostra. O branco, esse aqui. Laura pegou com cuidado o objeto perfumado. Deixe-o separado, senhora. O que mais, Wina? Bem, o pó ferrugem teremos que colocar na porta. Em todas? Na porta de entrada. Há outros tipos de pó aqui. Estes ela mesma irá usar. Os óleos são para o seu banho e para tal precisa de folhas que comprarei amanhã. Em relação às velas, pelo que eu consigo entender, terá que acender essas simples antes de tomar o banho. Há também uma lavagem de chão, com produto que terei que comprar. Os banhos, a lavagem de chão, a vela, o pó e o... como chama? Gris. Esse é o início, Wina. Sim, senhora. É o que nos cabe. Mary fará todo o resto ela mesma. Pegarei na caixa de costura algo que ajude a prender em seu vestido. E o pó? Vamos esperar à noite quando o Sr. Jonathan for para os seus aposentos e Joanne estiver recolhida. Ela menciona para que servem tais coisas? Gris e os banhos para protegê-la, e o pó e a lavagem para proteger a casa. É o que eu consigo entender. Terei que conversar com Jonathan esta noite. Sim, é o correto a se fazer. Laura temia pela reação do marido. Até um tempo atrás, ela mesma riria de tais convicções, mas deveria confiar em seus instintos e no amor de Jonathan. Lucy e Mary ainda conversavam quando Tomás retornou. Mary via de forma muito clara o sentimento que unia os dois. Crianças, se não se importam, vou descansar um pouco. Trouxe algumas coisas para o jantar, senhora Mary. Eu preparo rapidamente. Obrigada, Tomás, mas Lucy poderá lhe fazer companhia. Estou sem fome. Durma bem, Mary. Espero que se sinta confortável. Obrigada, Lucy. A cama de Tomás é suficientemente grande para nós duas, não se preocupe. Mary deixou Tomás e Lucy a sós. E então, o que Laura achou de Mary? Ficou impressionada. Saiu daqui com muitas informações a serem digeridas.
Estão no caminho certo, tudo se resolverá. Sinto muito lhe causar todo esse transtorno. Não há transtorno algum. Minha vida estava meio sem razão de ser. Acho que ajudar alguém de vez em quando não faz mal a ninguém. Mary perguntou sobre o cemitério mais próximo. Eu não soube responder. Por Deus, por que gostam tanto de cemitérios? Há uma certa magia neles, não acha? Não, eu não acho. Quem sabe daqui a uns 50 anos eu mude de opinião. Lucy sorriu de forma espontânea, fazendo com que Tomás parasse para lhe observar melhor. Naquele momento não teve dúvidas, estava encantado por Lucy. Sua beleza, sua coragem e sua determinação. Ao mesmo tempo que gostava do que Lucy lhe despertava, tinha absoluta consciência da distância que os separava. Eu não deveria me desculpar por não ter uma casa à sua altura para lhe oferecer. Tomás, sua generosidade é tudo o que eu preciso, ou melhor, que precisamos. Lucy se deu conta de que havia falado demais. Vou fazer o jantar. Tomás quis sair da conversa o mais rápido possível. Quer ajuda? Sabe cozinhar? Em realidade, não. Eu imaginei. Quando Tomás sorria, formava-se pequenas covinhas em ambos os lados das bochechas. Lucy já havia notado, mas somente naquela noite se deu conta de quanto elas lhe agradavam. Mas eu posso aprender. Não arriscaremos nada hoje, eu cuido de tudo. Se prefere assim, está bem. Na maioria das vezes, Tomás era muito duro consigo mesmo. Ao mesmo tempo, era transparente, acessível. Quando estava ao seu lado, Lucy podia ser ela mesma, e isso lhe parecia revigorante o suficiente para querê-lo por perto. Mesmo sem cozinhar, Lucy lhe fez companhia. Conversaram antes, durante e depois do jantar. Lucy falou sobre a sua vida em Paris, o que causou profunda curiosidade em Tomás acerca do seu modo de viver. Em determinado momento, embalado pelo vinho que acompanhou o jantar, Tomás mudou o rumo da conversa. Há algum cavalheiro lhe esperando em Paris? Lucy era mais forte para a bebida e, ainda assim, um pouco mais corajosa. Não, ninguém espera por mim. Tomás deixou escapar um sorriso. Difícil crer que uma dama tão interessante não tenha um pretendente. Muitos tentaram, mas nenhum que valesse a pena. É exigente em tais questões, devo supor? Não há dúvida. O amor é algo esplêndido, sublime, não merece ser reduzido a superficialidades. E o que a senhorita espera do amor? O olhar afetuoso e desprotegido de Tomás invadia a alma de Lucy, provocando uma avalanche de sensações. Jamais havia experimentado nada igual. Não sei se deveríamos esperar algo do amor. Eu creio que ele espera algo de nós. Algo que ainda não sabemos o que seja, até que se ame alguém. Tomás tocou a mão de Lucy com carinho. É quando sabemos exatamente o que fazer. Lucy sorriu e permitiu que Tomás se aproximasse ainda mais. Lucy sentiu os lábios macios de Tomás pela primeira vez. Teve a certeza de que os seus passos sempre tiveram a mesma direção e que naquele momento chegavam ao seu destino. Para Tomás, só havia confirmação do que já sabia. Lucy se convertia na mulher da sua vida. Havia chegado até ali, mas o que viria depois? Lucy pertencia a outro mundo e aquela era uma realidade que não podia ser ignorada. Tomás olhou para Lucy, que ainda mantinha os olhos fechados. Pensou por alguns segundos o que o mundo inteiro poderia caber naquele apartamento simples e ainda assim estaria completo. Mas o mundo era grande demais.
preferiu pensar depois. Queria dormir antes que os seus sonhos escapassem pela janela. Melhor descansarmos agora. Sim, é melhor. Eu lhe ajudo a tirar a mesa. Não, não é preciso. Cuido disso amanhã. Boa noite, Lucy. Boa noite, Tomás. Acomodados, cada qual em seus leitos, muitas imagens passavam pela cabeça de ambos. As cidades da América, as ruas de Paris, mas sem dúvida, o beijo e toda a promessa do porvir saltavam em suas mentes, fazendo com que todo o resto se tornasse pequeno demais. Nos fundos da loja de flores, Edith rezava em frente ao altar, em frente à foto de Nancy. Ainda não sei o que está acontecendo, mas uma coisa é certa, Madame buscou ajuda e recebeu. Agora temos que redobrar as nossas forças e não deve deixar-se abater. Não lhe sinto mais como antes, e quando lhe escuto está sempre chorando e enfraquecida. Precisa reagir, Nancy. Parece muitas coisas juntas. Fale comigo, ajude-me a acabar com aquela gente que lhe fez tanto mal. Desta vez, Nancy ouvia a prece direcionada a ela. Estava de pé no canto do quarto escuro. Os braços apertavam a barriga, tentando conter a dor incessante. Edith acendeu mais velas e fechou os olhos com fervor. Não perca suas forças agora, justo agora que precisaremos estar fortes e mais unidas do que nunca. Conseguiremos afastar a madame da casa. Você está me ouvindo? Nancy chorava e falava baixinho, mas o bastante para ser notado pelos ouvidos sutis de Edith. Não consigo manter os meus pensamentos em ordem. Estou confusa. Sinto que algo está havendo que eu não consigo entender direito. Creio que eu estou ficando louca e essas dores cada dia piores. Está aqui, finalmente, porque está deixando o desequilíbrio lhe dominar. Deve voltar a ser como antes, forte e resignada em seus propósitos. Deve pensar apenas nisso, confie em mim. Eu lhe ajudarei com as suas dores. Enquanto falava, Edith segurava um boneco de pano nas mãos. Passou um preparado de óleo sobre ele com cuidado. Era como se Nancy recebesse o toque de Edith sutilmente. Suas dores começavam a diminuir e aos poucos agachava-se no chão, recostando a cabeça como se um refrigério milagroso a arrebatasse. Edith sentiu o alívio que causava em Nancy. Viu? Não precisa ir a lugar algum, eu cuido de tudo. Sei como ajudar você. Lembre-se sempre disso. Nancy havia deixado o corpo físico por meio do suicídio. Ao perceber que as suas tentativas em se reaproximar de Jonathan não surtiram o efeito desejado, cometeu o ato infeliz, tomando um copo de veneno para ratos. Estava inconsciente quando, através de sucessivas evocações, Edith a fez despertar para a sua nova vida. Nancy vivia seu próprio sonho lúcido, alternando entre inconsciência total e delírio, onde acreditava ainda estar entre os vivos da terra, ignorando a realidade da sua situação. A forte sugestão de Edith sobre Nancy a mantinha presa a seu drama, porém, Nancy começava a perceber que alguma coisa havia mudado. Suas incertezas começavam a lhe enfraquecer, fazendo vir à tona as lembranças do ato cometido e as suas terríveis consequências ao corpo sutil. No seu caso, dores terríveis na garganta e no estômago. Na mansão do Sword, Jonathan e Laura jantavam sob os olhares de Wina e Joanne. Laura já usava gris-gris e sentia-se mais confiante e segura. Jonathan percebeu a mudança. Está mais falante hoje. O que foi que aconteceu? Me desculpe, de fato eu estou falando pelos cotovelos. Não se desculpe, eu estou adorando.
Há muito não lhe vi assim, na verdade, desde que voltei de Los Angeles. Não lhe deixei falar nem por um minuto? Não tenho nada de interessante a ser dito. Hoje eu gostaria de me recolher mais cedo. Tenho algo para lhe dizer, mas eu gostaria que estivéssemos completamente a sós. Laura usou um tom baixinho. Claro, conversaremos em nosso quarto então. Laura sentiu um nó no peito. Teria que ter a conversa tão difícil. Ficou em silêncio, imaginando por onde começaria. Porque se calou de repente. Eu já terminei. Eu também. Vamos subir? Vá na frente, eu darei algumas instruções para o Ina. Jonathan beijou a fronte da esposa e deixou a sala de jantar. Joane, o Ina, podem se recolher tão logo termine de retirar a mesa. Não necessitaremos nada mais. A orientação de Laura foi seguida. Terminadas as funções, assim que Joane se trancou no seu quarto, Laura e Uina colocaram o pó embaixo do tapete da porta principal. Está feito, senhora. Amanhã cedo comprarei todas as coisas. Está bem, vá descansar, Uina. Obrigada mais uma vez. Boa noite, senhora. Boa noite. Me deseje sorte. Não precisa de sorte, o Sr. Jonathan vai lhe entender. Laura sorriu com um gesto de agradecimento. Jonathan já estava na cama quando Laura entrou no quarto. Jonathan, precisamos tocar em um assunto deveras delicado e, creio, desagradável para você. Você está tão séria. Não quer se trocar antes? Prefiro falar agora. O assunto é muito sério. Pois fale. Jonathan recostou-se na cabeceira. Sabe de fato o que aconteceu a Nancy depois que romperam? Jonathan se surpreendeu com a pergunta. Nancy ficou algumas semanas em Nova York. Eu sei disso porque ainda nos falávamos às vezes. Depois me disse que voltaria para Nova Orleans e então nunca mais a vi. Eu creio que de fato tenha voltado para junto da sua família. Mas por que essa pergunta? Já lhe disse isso antes, lembra-se? Nancy não voltou para o sul, Jonathan. E como sabe? Porque eu sei o que de fato aconteceu. O que aconteceu, Laura? Nancy morreu. Jonathan ajeitou-se novamente, ficando um pouco mais ereto. O que está dizendo? Quem lhe contou isso? Eu preciso que tenha a mente aberta para que entenda tudo o que vou lhe dizer agora. Jonathan se lembrou da conversa que teve com Joane e as palavras de Laura começavam a fazer sentido. Sabe que tenho a mente aberta. Fale, confie em mim. Laura contou tudo, desde o encontro com Nancy, as coisas no sótão, Edith, os pesadelos, a ida de Lucia a Nova Orleans e as revelações de Mary. Jonathan ouviu em silêncio, sem interromper e sem questionar. Acha que eu sou louca? Acredito em você. Por que não me disse tudo isso antes? Eu não sabia que Nancy estava morta. Tinha medo de trazê-la à sua vida novamente. Achei que podia resolver sozinha, do meu jeito. Podia ter confiado em mim, Laura. Eu sei. Mas vocês foram muito próximos, afinal de contas. Não pode negar isso. Vivi uma história com Nancy que teve seu começo, seu meio e seu fim. Isso é tudo o que eu sei. Mas se Nancy chegou ao ponto de persegui-la, como diz, eu creio que tenho participação nisso. Está se culpando por ter dado fim a uma relação que não lhe cabia mais. Existem muitas formas de se conduzir uma relação, Laura, inclusive o seu final. E o que quer dizer? Eu era ciente dos sentimentos de Nancy por mim, mas eu estava envolvido demais em meus próprios assuntos. Talvez não tenha agido da maneira correta. E qual seria a maneira correta? Eu não sei dizer. De certo, não foi a maneira que elegi. Nem mesmo me lembro da nossa última conversa. Eu lamento.
Não é justo que você pague por algo que eu fiz ou que deixei de fazer. Precisamos resolver isso. Vamos resolver. Mary sabe bem o que fazer, pois ela terá todo o suporte que precisar. Disse que está no apartamento do motorista que levou Lucy a Nova Orleans, certo? Sim, e Lucy também está lá. Pois traga as duas para cá. Aqui terão mais conforto e é bom ter esta senhora Mary por perto. Está certo que quer fazer isso? Sim, eu estou. Se vamos tentar esse caminho, faremos direito. E quanto a essa senhora Edith, se voltar a se aproximar de você ou dessa casa, terá que se explicar com a polícia. Obrigada por sua confiança, meu amor. Obrigada. Laura abraçou Jonathan e retribuiu de forma acolhedora. Amanhã mesmo eu trarei as duas para cá. Laura sentiu como se o peso do mundo inteiro saísse das suas costas. Ter Jonathan ciente dos fatos que tanto a atormentavam lhe garantiu um equilíbrio quase milagroso. Laura já estava acostumando-se com as dores de cabeça constante, mas o que lhe angustiava de fato era o medo de adormecer. Mesmo quando não tinha pesadelos, acordava diversas vezes com o coração angustiado, como se tivesse estado em uma situação dolorosa e triste. Ainda que não se lembrasse dela, porém, pela primeira vez, não temia seus pesadelos da mesma forma. Para Jonathan, apesar de revelações tão fortes quanto inesperadas e da ciência do triste destino de Nancy, seu coração estava um pouco mais sossegado. Sabia finalmente a razão do desequilíbrio da esposa e o fato de Laura ter lhe confiado o seu problema de forma espontânea fez com que o elo que os unisse se tornasse ainda mais fortes. Naquela noite, teve a certeza de que a amava e que a sua felicidade era algo pelo qual continuava valendo a pena lutar. Capítulo 19. Jonathan resolveu chegar mais tarde ao escritório. Esperou até que sua esposa despertasse naturalmente para que então tomasse o café da manhã juntos. Para Laura, uma grata surpresa, sobretudo após a conversa que tiveram na noite anterior. Descer as escadas lado a lado, em um clima nitidamente harmônico, como se estivesse em lua de mel. Uina ouviu a movimentação na sala de jantar e foi ao encontro dos patrões. Bom dia, a mesa já está posta, irei servi-los em seguida. Jonathan e Laura responderam ao cumprimento matinal. Uina, por que está cuidando disso? Onde está Joane? Joane preparava o de jejum e começou a sentir-se mal. Estava pálida e febril. Disse que iria até a casa da tia para que ela lhe acompanhasse a um médico. Por Deus, o que pode ser? Ela não faz ideia, mas de fato não estava em condições de ficar. Não se preocupem, tudo está em ordem. Peça a Sam para trazer Lídia ou outra pessoa para substituir Joane por enquanto. Sim, senhor Jonathan. Depois do café, não se preocupe com a casa. Precisamos providenciar as coisas que Mary pediu. Jonathan vai para o escritório e eu não precisarei de nada mais. Uina entendeu que Laura já havia colocado Jonathan a par da situação. Sorriu satisfeita. Sim, senhora. Jonathan pegou a mão da esposa. Providencie o que for necessário. Obrigada, meu amor. Laura segurou forte a mão do marido. Você me faz muito feliz. Faço minha cada uma das suas palavras. Jonathan beijou Laura brevemente. Coma, eu quero vê-la forte de novo. A atenção de Jonathan para com a esposa debilitada triplicou. Se por um lado seu amor por ela, sobre o qual não havia a menor dúvida, justificasse o cuidado dispensado, por outro estava tornando-se consciente de que muito mais de seu afã em ser tão dedicado vinha da culpa de ter sido tão relapso em sua relação anterior.
Em seu íntimo sabia que havia sido distante e frio com Nancy, sobretudo nos últimos meses em que estiveram juntos, mesmo sabendo do amor sem reservas de que era alvo. Resistiu à tentação de ser condescendente consigo mesmo e atribuir tal comportamento à sua dedicação aos negócios. Sabia que podia ter sido diferente. Para Jonathan, saber da situação dramática de Nancy era algo que lhe chocava mais do que considerar a existência de magias e feitiços, o que, com o seu espírito prático, digeriu muito bem. Uina pediu a Sam que chamasse Lídia para ajudá-la, e tão logo se viu amparada em seus afazeres, se preparou para cumprir sua missão de comprar os itens listados por Mary. Laura terminava de colocar algumas flores frescas em um vaso, quando Uina entrou na sala de estar. Senhora, levarei Sam para que me ajude, está bem? Claro, eu sairei com vocês. Eu preciso ir até o apartamento de Tomás. Nem mesmo tivemos tempo para conversar. Imagino que tenha se saído bem sua conversa ontem. Foi melhor do que eu esperava, Uina. Jonathan está sendo maravilhoso. Não sei se de fato crê em tudo como eu creio, mas ao menos dá-me crédito e isso é mais do que suficiente. Não imagina como me alegro com tal notícia, senhora. O que acha do mal-estar de Joane? Não lhe parece estranho que venha ocorrido logo após colocarmos o pó na casa, ou seria apenas coincidência? De uns tempos para cá, eu não creio mais em coincidências, senhora. Laura parou para refletir brevemente. Nem eu, Uina, nem eu. Mas por que Joane poderia querer o meu mal de alguma forma? Estive pensando nisso, mas não encontro uma resposta. Não faz nenhum sentido, mas o fato é que saiu daqui como se a casa estivesse a expelindo, como se o ar daqui a estivesse sufocando. Jamais vi algo do tipo. Mary pode nos dar essa resposta. Agora vamos. Já perdemos tempo demais. No apartamento de Tomás, Mary e Lucy tomavam café da manhã que Tomás havia preparado antes de sair. Havia conseguido um trabalho temporário em uma indústria de tecidos. Fico feliz que Tomás tenha conseguido um serviço. Ele é um bom rapaz. Sim, Mary, é uma boa pessoa, difícil de se encontrar. Então não deve perdê-lo de vista, não é? A pergunta de Mary pegou Lucy de surpresa, mas não havia como disfarçar os seus sentimentos, sobretudo para Mary. Você consegue ver o que eu sinto? Não precisei de muito esforço para tal. Qualquer pessoa mais atenta veria que está envolvida com Tomás, e ele com você. Sinto que ele tem medo de mim. Não se trata de medo. Tomás passou por bons bocados, o que foi bom, de uma certa forma, pois as dificuldades ajudaram a lhe aparar algumas arestas, entende? Ajudou a lapidá-lo e a fazer dele o que vê hoje, um homem bom, honesto, cheio de compaixão. Ele não usou seus problemas para deixar crescer sentimentos inferiores, pelo contrário, desenvolveu uma grande habilidade para o bem, porém, tanta dor não poderia ter passado por ele sem ter deixado ao menos alguma cicatriz, e uma delas é saber bem onde ele se encaixa nesse mundo, e ele acha que é um lugar onde as moças como você não cabem. Ele está enganado, eu sei. No fundo ele também sabe, mas ainda não enxerga isso com clareza. Terá que ajudá-lo a ver, Lucy. A conversa foi interrompida com alguém batendo na porta. Lucy recebeu a prima com um abraço. Bom dia, como você está, Laura? Muito bem. Entre, sente-se conosco. Eu já tomei café. Continue, por favor, não quero atrapalhar. Como passou a noite, Laura? Muito bem, Mary. Veja. Laura mostrou o gris-gris por debaixo da blusa. E colocamos o pó marrom na porta da entrada.
É um pó feito de tijolo, entre outras coisas. Teve algum pesadelo? Que eu me lembre, não. E quanto a Jonathan, falou com ele? Lucy indagou após um breve gole de café com leite. Laura detalhou toda a conversa e a reação do marido. Seus olhos brilhavam enquanto narrava o ocorrido. Não creio que tive tanto receio do que iria pensar de mim. Não tem ideia de como seu marido é apaixonado por você, Laura. Esteve certa todo esse tempo, Lucy. Faltava-me confiança no amor de Jonathan. O que importa é que agora não pensa mais nessas bobagens. Parece que o pó já surtiu algum efeito, não é, Laura? O sorriso de Laura se desfez lentamente. Mary estava falando de Joane. O Ina e eu acreditamos que sim. Se refere à minha cozinheira, Joane. Essa moça tem ligação com a Senhora das Flores. É só questão de tempo que tudo se revele de forma clara. O Ina sempre desconfiou dela. E pensar que me preparava banhos, como pude ser tão ingênua? Não tinha como imaginar, Laura. Não tem que se desculpar. Eu mesma nunca desconfiei dela durante o tempo em que eu fiquei em sua casa, e sabe que sou boa nisso. Não pense no que poderia ter sido feito, e sim no que poderá fazer. Mary falou em seu tom firme. Pela primeira vez, Laura sentia na pele o bem que o voodoo poderia lhe fazer. Sua confiança em Mary aumentou e conseguia, por fim, ver alguma luz no fim do túnel escuro e incerto. Ia me esquecendo. Jonathan me pediu que as levasse comigo. Ele faz questão que se acomodem conosco. Laura estava feliz em anunciar a decisão de Jonathan, mas para Lucy o convite veio como um banho de água fria em seus projetos românticos com Tomás. Não creio ser uma boa ideia. Estão começando a vida juntos em meio a tantos problemas e ainda terão 2 hóspedes em tempo integral? Lucy, sabe que a casa é grande. A presença de vocês não nos afetará em nada. Além do mais, já estamos mergulhados no problema. Vocês fazem parte da solução que buscamos. O que acha, Mary? Mary entendia bem a frustração de Lucy, mas sabia também que ficar na casa de Laura facilitaria muitas coisas, já que Jonathan estava a par da situação. Laura, pedirei a Tomás que nos ajude com as bagagens e hoje mesmo nos mudaremos. Lucy não tinha nada mais a dizer. Mary prosseguiu. Já compraram os itens que pedi? O Ina está providenciando. Faça da maneira que eu escrevi. Peça a um Ina que comece com a lavagem de chão da parte de cima da casa de saída. Depois irá banhar-se com os ingredientes indicados. Não se esqueça da vela. Nos vemos à noite e então combinamos os próximos passos, está certo? Sim, Mary. Será feito dessa forma. Bem, eu preciso ir. Muito nos alegrará sua presença em nossa casa. Agradeça ao seu marido a gentileza. É o mínimo que podemos fazer. Nos vemos à noite, então. Lucy estava devastada. Se afastar de Tomás justo após o primeiro beijo seria um empecilho para que o rapaz se fortalecesse em suas incertezas quanto às diferenças que os separavam. Tão logo Laura deixou o apartamento, Mary amparou Lucy em um abraço. Acalme o seu coração, Lucy. Muitas vezes, o que parece ser algo ruim é o estopim para que o caminho se mostre da maneira que queremos. Nos distanciaremos, eu sei. Se tivesse mais alguns dias, eu poderia mudar sua maneira de ver as coisas. Como pode ter tanta certeza dessa distância? Não viu como Tomás agiu depois que nos beijamos? Ele dá um passo na frente e 2 para trás. Ainda se sente muito inseguro. Então, use a distância a seu favor. Se continuar firme em seu propósito de manter Tomás em sua vida, porque quer e não porque lhe está sendo cômodo.
ele saberá que o seu amor é legítimo. Lucy começava a considerar as palavras de Mary. Menina, estando aqui ao seu lado, é mais fácil para Tomás dar 2 passos para trás, porque ainda assim estará perto. Já distante, ele terá que pensar 2 vezes. Acho que você tem razão. Talvez eu esteja falando por mim. Creio que sentirei a sua falta. Isso é bom, fortalecerá o seu ânimo. Conversarei com ele hoje à noite. Perfeito. Perguntou a Tomás sobre os cemitérios da cidade? Sim, disse-me que conhece 3, do Brooks, Nova Jersey e do Queens. Perfeito, Lucy. Essa informação já nos ajuda muito. Está considerando fazer o conjuro com o Barão de Samed para Nancy? Esse tipo de conjuro funciona muito bem para as almas em que as suas chamas se apagaram naturalmente. Eu tenho como certo que Nancy tirou a própria vida, e nesse caso, tudo se torna mais difícil. São situações de extrema dor e sofrimento. Nesse caso, o cemitério nos servirá de outra maneira. De que maneira? Um outro conjuro? Quando lidamos com pessoas como Edith, que manipula energias e entidades inferiores com o objetivo de atingir os seus alvos, esse tipo de lugar oferece a matéria-prima base que é necessária para virar o jogo a favor da vítima. Lá estão contidas as energias não só dos que ali deixaram seus despojos, mas das entidades que trabalham e atuam junto a eles. Usará isso para conter Edith? Assim farei meu pedido para que a sua força seja contida. Acho que eu entendo. Teremos muito trabalho pela frente. Curta ou longa, toda a caminhada pede apenas um passo de cada vez. Lucy assentiu com um sorriso. Mary estava certa, mais uma vez. Capítulo 20. Com a ajuda de Sam, no fim da manhã, Uina já havia comprado todos os itens da lista de Mary. Lídia percebeu a movimentação atípica na cozinha, mas de personalidade discreta não demonstrou interesse em saber do que se tratava. Uina seguiu à risca as orientações de Mary. Para a lavagem de chão, usou uma mistura de sálvia, patchouli e tomilho, com uma pitada de sulfato de magnésio. Precisou de muitas tinas do preparo para lavar toda a mansão. Lídia ajudou sem questionar. O banho de Laura era uma mistura de cardo santo, bonecete, trevo, isopo, chá de mirra, vetiver, sal grosso, leite de cabra e casca de ovo em pó. Uina tomou cuidado de não ferver as ervas e apenas jogá-las sobre a água quente, já posta na banheira. Laura já havia lavado o corpo com água comum. Então, logo a água esfriou, acendeu a vela e pediu a Deus e aos Loas que abençoasse o seu banho, e entrou na banheira, mergulhando todo o corpo da cabeça aos pés. Enquanto Laura se banhava, Uina lavou os vestidos e as roupas de cama com água e amônia. Na pequena loja de flores, Edith passou o dia com as portas fechadas. No cômodo ao fundo do estabelecimento, a senhora, visivelmente preocupada, preparava um chá enquanto Joane dormia na cama ao lado. Preciso saber quem é a mulher que está ajudando a madame. Resmungava em aparente agitação. Vamos, Joane, acorde, tome esse chá. Joane despertou com dificuldade. Não é necessário. Agora é você quem dita as regras por aqui? Não sinto nada, apenas sono. O mal-estar parou, tão logo deixei a casa. Comeu ou bebeu algo que tenha lhe dado? Claro que não. Foi bem clara quanto a isso, lembra-se? Por que não consigo ver? Por quê? O que faremos? Não posso voltar para casa. Mas é claro que não pode.
Não agora. Terá que ficar aqui por alguns dias. E Nancy, ainda fala com a senhora? Nancy está se deixando levar. Não podemos deixar que isso se prolongue por mais tempo. Sonhei com ela essa noite. Estava triste e chorava muito. Não pode continuar assim, mãe. Veja você aí, sem ter como me ajudar. Nem mesmo chegou a descobrir quem é essa tal mulher. Já não falavam desses assuntos perto de mim. Eu lhe disse, provavelmente Lucy a trouxe de Nova Orleans. Deve ser uma sacerdotisa, pobre infeliz. Não imagina que lhe falta muita estrada para me alcançar. Preciso que alguém vá pegar minhas roupas e meu pagamento. Não trará nada de lá, muito menos dinheiro, até sabermos o que essa mulher anda fazendo. Não aprendeu nada do que lhe ensinei. Acho que deveria esquecer tudo isso. Não está ajudando Nancy em nada e agora ainda estou sem emprego. Volte a dormir, Joane. Sempre ajudou mais estando calada. Vou sair, eu preciso de mais musgo para queimar ainda mais o boneco de Laura. Essa mocinha não sabe com quem está lidando. Joane tomou chá e voltou a se deitar. Lucy passou o dia entre leituras e os afazeres domésticos, com os quais possuía muito pouca intimidade. Mary se concentrou em preparar um roteiro de orientação acerca das providências que precisaria tomar e a fazer a base para os bonecos de voodoo que sabia iria precisar. Preciso comprar mais coisas. Esperarei até estarmos acomodadas na casa de Laura para providenciá-las. Sempre teve esse dom, Mary? Creio que desde que me conheço como gente. Seu pai também tinha? Não conheci o meu pai, nem mesmo sei como se chamava. Sinto muito. Chegou a conhecer a sua avó? Não conheci minha avó, mas por muito tempo era como se ela ainda vivesse entre nós. A minha mãe dizia que era para nos proteger. Proteger de quê? Ou de quem? A minha avó fez muitos amigos e muitos inimigos também. Por isso, a minha mãe sempre trabalhou nas sombras, escondida. E quanto a você? Eu vivi o bastante para ver a minha avó virar uma lenda. Isso protege o nome da nossa família de alguma forma. Sua mãe deu continuidade ao legado de sua avó e agora faz o mesmo. Era o que a minha mãe queria. Sua mãe não tinha irmãos? Todos faleceram, só restou ela. Deve sentir muita falta de sua mãe. Sinto falta do convívio. A minha mãe ensinou-me tudo. Conversávamos muito e lembro-me de uma vez de me dizer que eu não fizesse como a minha avó, que serviu a tantas pessoas sem se importar com o que pediam e nem por que pediam. Hoje eu sei que ela sabia exatamente o dia que ia deixar esse mundo e me preparou para o que viria. Crê que a sua avó se arrependeu alguma vez da forma como agia? Creio que sim. Segundo a minha mãe, ela preocupava-se muito em dar o que lhe pediam, por vaidade, dinheiro ou devoção. Nunca descobrimos o que de fato lhe movia. Sei apenas que se ela pudesse recomeçar, faria diferente. Acho que todos mudaríamos alguma coisa em nossa trajetória. A conversa foi interrompida com a chegada de Tomás. Boa noite, como passar o dia? Muito bem, chegou mais cedo do que esperava. Lucy sabia que precisava de mais tempo para se preparar para lhe dar a notícia. Terminei mais cedo. Bem, eu guardarei a minha bagunça agora. Mary juntou suas coisas espalhadas sobre a mesa. Mary e eu preparamos o jantar. Ora, que surpresa! Ficou bom? Modéstia à parte, Sr. Tomás, eu sou muito conhecido em Nova Orleans por meu tempero. Disse eu não duvido, Sra. Mary. Me deem licença. Mary se retirou providencialmente. Vou me banhar e então jantaremos. Tomás, eu gostaria de conversar, se não se incomoda. Tomás sentiu um frio lhe percorrer a espinha.
Talvez Lucy mencionasse o beijo como um equívoco cometido, ou talvez que estava confusa acerca dos seus sentimentos. Enfrentaria o que quer que fosse. Tudo bem. Tomás sentou-se em uma das cadeiras da mesa de jantar. Laura e Jonathan conversaram. Ela teve coragem de, por fim, contar-lhe tudo. Que boa notícia, eu acho. Como ele reagiu? Muito bem. Acreditou no que lhe foi dito ou respeitou demais a visão de Laura a ponto de não a contrariar? Tomás e Lucy sorriram, deixando o clima menos tenso. Pois, diante dos fatos narrados, Jonathan pediu que Mary e eu nos mudássemos para casa. O coração de Tomás bateu apressado. Não haveria mais elo, mais razões para estarem próximos. Por fim, seus temores se concretizaram. Quando pretendem ir? Hoje à noite. Não havia nada mais a ser feito. É uma pena. Tomás não conseguiu esconder a sua tristeza por muito tempo. O olhar de Tomás comoveu Lucy sobremaneira. Estava ali diante dela, transparente, sem jogos, sem subterfúgios. Eu não quero me afastar de você, Tomás. A revelação de Lucy foi o impulso que Tomás precisava. Aproximou-se quase que instantaneamente e a beijou, como desejou fazer durante o dia todo. Lucy retribuiu. Como isso pode funcionar, Lucy? Somos tão diferentes. Tomás ainda mantinha os lábios colados aos de Lucy. Não, Tomás, não somos diferentes. Temos vidas diferentes, apenas isso. Não tenho como fazer parte da sua vida. Comecemos uma vida só nossa, então. Beijaram-se novamente e depois se abraçaram como se não quisessem mais sair do lugar, nunca mais. Podemos fazer funcionar, Tomás, sabe disso. Eu sei. Não há nada nesse mundo que deseje mais, Lucy. Então, de que mais precisamos, se não um do outro? A pergunta de Lucy calou Tomás por alguns segundos. Tomás já andava farto de ver a vida da mesma maneira, como se tivesse sempre em mãos um manual seguro de como agir sempre que uma situação lhe pedisse mais atenção. Começava a entender que nem tudo estava sob o seu controle. Naquele momento não havia um manual que lhe garantisse como fazer a sua história com Lucy dar certo. Seguiria sua intuição, se arriscaria. Lucy valia a pena. Tem razão. Só precisamos disso, Lucy, nada mais. Tomás beijou Lucy mais uma vez. O compromisso estava selado. A angústia foi substituída por uma inebriante esperança acerca do futuro. Após o jantar, Tomás seguiu com Mary e Lucy para a mansão dos Wards. Todos, à sua maneira, estavam confiantes com o novo caminho que se apresentava. Chegaram ao destino pouco tempo depois. Laura e Jonathan os esperavam na sala maior. Lucy fez questão que Tomás entrasse e Jonathan os recebeu com simpatia e cordialidade. Sejam muito bem-vindos. Lucy, seja bem-vinda novamente. Jonathan, esse é Tomás, o primo de Uina, que me acompanhou até Nova Orleans. Então é você o corajoso cavaleiro? Jonathan e Tomás apertaram-se as mãos. Não, senhor, devo dizer que a coragem esteve sempre mais ao lado de Lucy. A descontração tomou conta da conversação. Jonathan, esta é Mary Lovell. Laura estava visivelmente ansiosa. Muitíssimo prazer, senhora Lovell. Igualmente, senhor Jonathan. Sentem-se, por favor. Fiquem à vontade. Eu pedirei a Uina que nos sirva um licor. Laura ensaiou encaminhar-se até a cozinha, mas foi interrompida por Tomás. Desculpe-me. Devido ao adiantar das horas, eu creio que já me vou. Está certo que não quer se servir de um licor?
Eu agradeço, Senhor, mas sinto-me cansado da rotina do dia. Eu confesso que eu preciso descansar. Por favor, retire o senhor. Afinal, temos praticamente a mesma idade. Além do mais, cuidou muito bem de Lucy, e isso me faz vê-lo como um amigo da nossa família. Senhor, digo, Jonathan, sinto-me lisonjeado que me considere como tal. Sempre contem comigo para o que for necessário. Eu agradeço, Tomás. Tenha uma boa noite. Igualmente, boa noite a todos. O levarei até o portão. Lucy deixou a sala ao lado de Tomás. Laura e Jonathan se entreolharam. Mary sorriu como se confirmasse a suspeita de ambos. Bem, falarei com o Ina então, com licença. Laura foi até a cozinha e, antes de fazer o pedido a Ina, sorriu sozinha com seus pensamentos. Eu sabia que Lucy havia voltado diferente. Aguardem, a história continua.